Vamos lá, meus amigos, começando aqui o nosso trabalho de hoje, o livro O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico. Nós estamos na primeira parte, nós vamos entrar agora na parte de biologia, a partir da questão 27. O detalhe é que, observando aqui, bom dia, embaixador, observando esse capítulo, eles focam bastante na parte de desenvolvimento embrionário, reencarnação, né? Então a gente vai fazer uma passagem rápida aqui para poder conhecer um pouquinho mais aqui esse conteúdo, esse roteiro que eles nos apresentam, né? E a gente vai fazendo aqui os devidos complementos, né? Bom, então inicialmente aqui na parte de biologia, só para a gente poder fazer uma introdução rápida, eles focam bastante nisso, Braz. Eles dedicavam aqui as perguntas aos espíritos para tentar entender como é a relação entre mundo físico e mundo espiritual na chegada do espírito, na conexão com ele, né? Então a gente vai conhecer aqui algumas passagens interessantes. Bom, então inicialmente, meus amigos, só para a gente poder fazer aqui formar a nossa introdução, hoje, quando nós falamos em biologia, hoje nós temos algumas áreas principais. Eu vou trazer aqui para nós, só para nos organizarmos aqui em termos de conhecimento. Dentre várias áreas que são abordadas, nós temos aqui então a genética, e aqui algumas perguntas envolverão aqui a parte genética, porque nós lembramos que naquela época ela começava a ser compreendida. Hoje ela vem sendo estudada, vem sendo trabalhada com muito mais profundidade, mas naquela época ela começava a se tornar conhecida, e tanto é assim que nem se estudava isso na escola. Isso era um conhecimento específico para especialistas mesmo, né? Hoje não. Hoje as crianças estudam isso com a maior naturalidade. Então, temos um conhecimento muito mais profundo, né? Então, começando com a parte da genética, ela é uma disciplina que ela se dedica ao estudo dos genes, fala sobre a hereditariedade, fala sobre a variabilidade genética de cada organismo e vai analisando também os mecanismos que têm essa transmissão de características de uma geração para outra e também fatores que influenciam toda essa diversidade biológica que nós temos hoje, né? Então é uma área bastante interessante, mas também bastante complexa. Bom dia, André. Mas que diz respeito à nossa existência, né? Não tem nem como evitar esse tipo de entendimento. Bom, temos também a parte da evolução, que é o campo que investiga as transformações nas características, né, dos organismos ao longo das tantas e tantas gerações, e vai explorando, aí a parte mais interessante, né, explorando os processos de seleção natural. Aí tem a parte também chamada de deriva genética, mutação. Tudo isso são motores, né? São instrumentos da natureza para que cada espécie, para cada indivíduo, vá se adaptando, né, a essa, e também adaptando e também provocando essa diversificação das espécies ao longo do tempo, né? Quando a gente fala ao longo do tempo, é tempo geológico, não é o tempo que nós conhecemos, que é tão breve e tão curto, né? E aqui nessa parte da evolução, Darwin, assim como, né, outros pesquisadores do passado e do presente, estão aqui diretamente envolvidos. Depois da genética e da evolução, nós temos também a parte da fisiologia, que é o ramo que estuda as funções e todos os processos biológicos, né, dos organismos, e a gente vai falar sobre funcionamento de todo o sistema orgânico, né, dos sistemas orgânicos, como, por exemplo, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o endócrino, né, assim como também a chamada regulação homeostática, que mantém a vida ali, todas as condições de vida bem equilibradas. Então é importante também o estudo dessa área. Aí depois a gente avança um pouco mais para a área da ecologia, que é a ciência que analisa a interação entre os indivíduos e também no ambiente onde eles se encontram, né, seja ambiente não vivo ou ambiente vivo. E aí a gente vai então percebendo o estudo da investigação do modo como as tantas e tantas populações e comunidades
assim como também ecossistemas vão se organizando. E da mesma forma também, o que é interessante, né, aquele fluxo de energia, que quando nós estudamos sobre cadeias alimentares e tudo mais, né, e os ciclos de nutrientes da natureza. Então esse também é um ramo da biologia. Temos a parte agora mais micro, né, que é a parte da citologia, ali é a especialidade que se dedica ao exame das células, né, e elas são consideradas, né, as unidades fundamentais da vida. E aí vai estudar sobre a estrutura, a organização, a forma como cada componente, as organelas e outros elementos também funcionam. E aí vai estudar como núcleo, membranas, organelas e processos celulares que são importantes. E depois aqui por último, que a gente separou aqui nessa parte, por último não, penúltimo, né, tem a parte da bioquímica também, é a área que estuda as reações químicas e os processos moleculares que acontecem, né, no interior dos organismos vivos, e aí a gente vai falar sobre metabolismo, a síntese de macromoléculas, regulação de vias bioquímicas que sustentam as funções vitais. E por fim a gente tem aqui a biologia moderna, que é esse campo mais contemporâneo, que vai integrando também avanços tecnológicos e outros métodos de trabalho, envolvendo, por exemplo, biotecnologia, genômica, bioinformática, para explorar a vida desde as escalas mais, das menores escalas, que no caso as escalas moleculares e as sistêmicas, né, da mesma forma também contribuindo para o desenvolvimento das soluções para os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, a biologia estudando todas essas tantas e tantas áreas. E como a gente conversou no nosso estudo da semana passada, a gente lembra que no passado o conhecimento ele era bastante genérico. E aí então nós tínhamos aqueles interessados, né, que eram chamados de naturalistas, que eles se dedicavam ao estudo de grandes áreas envolvendo a natureza. E aí conforme o intelecto humano foi se desenvolvendo, o conhecimento, por sua vez, foi também se aprofundando e fazendo com que, por uma obrigação, por uma necessidade, os indivíduos começassem, então, a se especializar em determinadas áreas, né? Então, a biologia, que antes era somente o estudo da vida, de repente a gente começa a perceber que as áreas cada vez mais profundas e cada vez mais abrangentes vai fazendo com que os indivíduos, então, busquem aqueles que estudam botânica, aqueles que estudam a parte de metabolismo, a parte de fisiologia, enfim, cada um estudando uma área diferente. Então a gente vê como o conhecimento vai se aprofundando, e isso acontece em todos os ramos do conhecimento humano. Então é muito difícil hoje nós encontrarmos aquele que se dedica a um conhecimento genérico. Ele pode até conhecer genericamente, ele acaba ficando meio que na superficialidade. Isso, claro, não é nenhum demérito, né? Mas ele acaba abrangendo muito mais áreas, mas com poucas informações, exatamente por impossibilidade dele fazer isso, né? Essa semana mesmo foi bem interessante. Semana passada eu conversava com um aluno e aí então foi indicado um livro para que eles pudessem estudar na escola, para fazer aquela conhecida prova de literatura, né? Que todos nós já fizemos na vida. E aí então eu perguntei, mas você já leu esses 2 livros? Eram 2 livros, né? Você já leu esses 2 livros? Aí a aluna falou assim, não, a professora só passou um resumo e disse para nós que o texto, que as questões serão baseadas no resumo. Eu falei, mas como assim resumo? Vocês não lêem o livro? Não, a gente não tem tempo de ler. E aí eu comentei com ela, falei que na atualidade realmente é muito difícil. Os alunos hoje, eles precisam estudar com tanta profundidade, com tantas informações, que eles não têm tempo para parar para ler um livro. Então aquela famosa literatura brasileira, literatura clássica, vai ficando cada vez mais distante do dia a dia, do cotidiano dos alunos, né? Então a leitura de um bom livro já é algo que eles não são nem incentivados a fazer na escola, de tantas informações que eles precisam absorver. Então, é parte, né? Por isso que hoje nós temos essa proposta de educação para fazer com que os alunos, a partir do ensino médio, eles possam escolher aquela área de exatas,
aquela área de humanas, aquela área de biológica, para poder se dedicar só àquilo, porque o conhecimento genérico hoje já não é mais possível, já fica muito difícil para eles estudarem, né? Então, no caso da biologia que nós vimos um pouco da química, vimos um pouco da física, faz parte então desse conhecimento de elementos da natureza, né? Bom dia, Marion. Então vamos lá. Então, a partir do momento em que nós passamos a entender um pouquinho mais sobre esse processo, ou esses elementos, a gente tem, por exemplo, a biologia que ela estuda. Eu vou trazer para vocês uma sequência bem interessante que é mostrada para nós aqui, para a gente poder perceber como é que ela vai mostrar a evolução. E essa evolução tem a ver com essa primeira pergunta que a gente vai estudar. Então, dentre todas as áreas que nós vamos ali acompanhando, a biologia ela começa a estudar o átomo, lá na bioquímica, parte para as moléculas, depois vai para a célula, vai para os tecidos formam os órgãos formam os sistemas formam o organismo, esse organismo já completo faz parte de uma população, essa população faz parte de uma comunidade, essa comunidade faz parte de um ecossistema, e depois, no final, ele acaba constituindo a nossa biosfera, que é toda essa camada no nosso planeta que envolve todos os seres vivos. Então a gente vê como é abrangente o conhecimento dessa área, né, da biologia, desse campo de pesquisa. Então aqui na primeira questão, na 27, trazendo aqui para vocês esse pequeno resumo, nós temos aqui então como devemos compreender a natureza. Então, a partir daquilo tudo que nós lemos agora, de vermos aqui, lembra que quando se fala em natureza, ele fala aqui sobre a parte dos seres vivos, né? Então, como compreender isso? E fazendo uma pergunta, naturalmente, para um espírito, o espírito vai trazer para nós uma resposta baseada numa visão muito diferente da nossa. Porque a nossa, nós analisamos apenas a estrutura, o funcionamento e o comportamento daquele ser vivo aqui na natureza, no nosso mundo. Enquanto que, olhando do mundo espiritual, a perspectiva de vida é muito diferente. Então, Emmanuel responde assim para nós. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Então ele traz para nós aqui uma resposta poética, e não podia ser diferente, até porque quando se fala sobre natureza e se fala sobre vida, nós não podemos ignorar a existência de um princípio de tudo. Nós não temos como ignorar a existência de uma inteligência suprema, porque enquanto aqui no nosso mundo físico nós fazemos uma análise apenas ocasional da evolução da natureza, que a vida surgiu por acaso, que a evolução aconteceu por acaso, que o homem existe por acaso devido às condições químicas, físicas do nosso planeta, olhando do plano espiritual, nós temos ali a vida a partir de um princípio vital que vem exatamente dessa fonte divina. Então aqui Emmanuel trouxe para nós o livro divino, o livro de vida, o livro da vida, que surgiu das mãos de Deus. Então, ele traz para nós essa visão mais romântica, mais poética, para que nós entendamos que tudo isso parte exatamente dessa fonte primária. E não é resultado do acaso. Porque enquanto para nós hoje estudamos, por exemplo, sobre a evolução de todos os seres vivos nesses milhões ou até bilhões de anos, podemos dizer, a grande pergunta que fica é: onde começa tudo? Como começa tudo? E enquanto nós trazemos as nossas especulações para tentar entender ou tentar descobrir a origem de tudo, nós não vamos conseguir encontrar aqui no mundo físico. Dudu colocou, né? Lembro bem do primeiro livro sobre biologia de Bailey, né? E qual é o resumo, Dudu? Traz para nós aí. Porque a gente vai estudando, né? Porque é até interessante. O livro A Gênese, por exemplo, onde Kardec procura, como o próprio livro diz para nós, o livro A Gênese, ele traz uma visão mais científica sobre tudo aquilo que o Espiritismo pode estudar na relação com o mundo físico.
Porém, o bastante curioso, ciências biológicas e naturais, legal. Então, o que Kardec aborda naquele livro A Gênese, falando sobre, por exemplo, uranografia, que era o termo utilizado em astronomia, ele fala sobre a biologia e fala sobre outras áreas de pesquisa das nossas ciências naturais. É bem interessante porque nós estudamos a partir de uma perspectiva do século XIX, obviamente, quando o livro foi escrito. E quando nós fazemos uma comparação com o conhecimento que nós temos hoje, nós vemos o quanto isso evoluiu, as mudanças que nós tivemos no entendimento sobre essas ciências naturais. E nesse caso, para quem tem oportunidade, por exemplo, de estudar o trabalho de Darwin, no livro A Evolução das Espécies, ou estudar outros livros equivalentes da época, que traziam uma visão proposta sobre o entendimento da vida, nós veremos o quão limitado era o conhecimento, e embora hoje nós tenhamos essa ciência muito mais profunda, analisando, como nós vimos naquelas áreas iniciais, falando sobre genética, falando sobre biotecnologia e tantas outras áreas interessantes, nós ainda temos o grande mistério. As nossas ciências aprendem a manipular essa vida, mas ela não é capaz de dar origem a essa vida. Então esse é o grande desafio hoje. E nós continuaremos ainda nesse enigma de tentar entender como a vida surgiu, exatamente porque a nossa visão se limita apenas ao plano material. Quando nós passarmos a olhar o plano espiritual, e lembramos sempre, né, que a grande dificuldade que as ciências hoje têm para analisar o plano espiritual, é exatamente fazer um vínculo religioso. E quando se faz esse vínculo religioso, nós acabamos trazendo os nossos dogmas, trazendo os nossos rituais, trazendo as nossas práticas, e isso limita o entendimento. Porque o plano espiritual não é um elemento de religião. Ele não é um objeto de fé em que você acredita ou deixa de acreditar. Ele simplesmente é uma realidade. E quando você estuda essa realidade, você tem a necessidade de compreendê-la a partir da razão, e não a partir da fé. E isso que o Espiritismo procura trazer para nós hoje, de tentar mostrar para nós essa realidade e mostrar como essa realidade funciona, mostrar a sua dinâmica, mostrar as suas leis, dentro naturalmente das nossas limitações, das possibilidades aqui do nosso mundo físico. Mas procura revelar para nós que não é apenas uma questão de acreditar ou não acreditar. Né? Você se lembra que a gente conversou num outro estudo nosso, em que era aquela história, olha, eu sou ateu, eu não acredito. Quer dizer, mas não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Você simplesmente é o que você é. Esse elemento biológico com um princípio espiritual. E a existência desse princípio espiritual é demonstrada para nós através dessa relação entre mundo físico e mundo espiritual que vem através da mediunidade. Então eu não acredito em reencarnação, não se preocupa, você vai reencarnar a si mesmo. Então nós estamos muito baseados em crenças, em ideias, até ideologias que vão surgindo e que acabam limitando o nosso entendimento sobre como tudo começou e qual é exatamente a fonte original. Né? Dudu lembrou aqui, né, a biologia de Campbell, né? Então diz aqui para nós, continua definindo os padrões de excelência no ensino das ciências biológicas há mais de 30 anos. Né? O livro apresenta uma narrativa inovadora do ponto de vista pedagógico, com diversos recursos que orientam os estudantes na compreensão das diferentes áreas da biologia. Né? Pois é, então, quer dizer, cada geração vai trazendo um autor que vai se aprofundando, que vai abrangendo mais ali, vai ampliando o nosso entendimento sobre a ciência, do modo, né, no caso das ciências biológicas, do modo como ela evolui. Então, nesse caso aqui, como é colocado para nós, como devemos compreender a natureza? Primeiro, que a própria doutrina, né, o Espiritismo, ele não abre mão da ciência. Primeiro, nós temos que compreender exatamente, né, que conforme está lá no livro A Gênese, o Espiritismo caminha par a par com a ciência. O que a ciência demonstrar, o Espiritismo aceita, mas ele compreende também que a ciência terrena ela é limitada. E aquilo que diz respeito ao mundo espiritual, a nossa ciência terrena não tem como abordar. Né? O Brás colocou, né, descobri um dia que a maioria dos ateus acredita em um Deus panteísta, né, Brás? Quando se fala em ateísmo, né, Brás?
é essencialmente material. Agora, quando nós falamos em agnósticos, os agnósticos procuram entender, eles esperam um entendimento, uma definição que seja mais compreensível do que simplesmente acreditar por acreditar. Então existe a diferença entre o ateu. O ateu é a negação total. Tá? Agora o agnóstico não. O agnóstico ele procura elementos que vão mostrar para ele a existência realmente do mundo espiritual, de uma divindade de um modo geral. Né? Então realmente tem esse debate ainda. Então muito bem. Pois é, tem a diferença, né? Porque o ateu, né, ele é uma negação de Deus. O próprio nome, né, o A, é uma negação, prefixo de negação, e o teu vem de teísmo, né, que é Deus, então não Deus, não acredita. Agora o agnóstico é diferente, o agnóstico ele não acredita por falta de entendimento, mas ele busca esse conhecimento. Né? Então na questão 28, vamos lá. Próxima questão aqui então, as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Então aqui a gente vai colocar para nós todas as manifestações de vida nos diversos reinos da natureza que hoje nós conhecemos, desde os seres unicelulares das bactérias até os seres mais complexos, que somos nós, os animais mais evoluídos, né, e o homem, se colocando, né, no topo dessa cadeia de evolução do princípio espiritual, significam a expressão do verbo divino. Quer dizer, toda a expressão de vida no nosso planeta representa a própria expressão do verbo divino? Ou seja, Deus sendo a origem de todo elemento espiritual, todo elemento vivo? A resposta de Emmanuel, sim. Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Então aqui para nós, essa resposta de Emmanuel mostra exatamente isso, é a visão que se tem do mundo espiritual. E não a visão que nós temos do mundo físico. Porque a visão do mundo físico nós não temos Deus, segundo a ciência, e aqui nós reforçamos mais uma vez que a ciência ela não está combatendo a existência de Deus. Ela simplesmente trabalha com aquilo que ela consegue alcançar. E como nós não temos nada em termos de elementos palpáveis que tragam a existência de Deus, ela trabalha apenas com a vida. Na verdade, nós temos ali quase que um sinônimo, mas há essa separação desse Deus religioso com a vida, como sendo ali a força da natureza. E aí é claro, né, que quando a gente se pergunta como é que nós podemos provar a existência de Deus, basta olhar para a própria vida, que já é uma prova. Mas aí então a gente vai lembrar que quando nós estudamos sobre a primeira pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, o que é Deus, nós temos ali a expressão de Deus nas suas mais variadas manifestações. Nós podemos ver Deus como sendo um ser com a mesma estrutura, com a mesma característica que nós, seres humanos. Nós podemos ver Deus como sendo a expressão da natureza, trazendo a vida, também se torna uma divindade. Nós podemos ser Deus, ver Deus numa equação matemática que traga para nós respostas sobre a estrutura do universo. Em cada área nós temos Deus se manifestando de alguma forma. Mas nós temos primeiro que tirar essa imagem de um Deus como sendo ali uma entidade religiosa. Porque nós estamos, né, pelo fato de passarmos tantas e tantas e tantas existências, sendo educados com essa ideia de que é através das instituições humanas, que é através, né, das instituições religiosas aqui do nosso mundo, das escolas espirituais, seja lá qual for o nome que nós demos, nós sempre vamos relacionar Deus com uma instituição. Ou é o Deus pregado na cruz,
ou é aquele Deus que tem ali a aparência de homens e animais, aquele Deus antropomórfico, é aquele Deus que é proibido, é aquele Deus que é cruel. Então a gente sempre vai ter a relação do homem com Deus baseado naquilo que nós aprendemos. Mas agora entender Deus como sendo realmente uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, saindo desse campo limitado de entendimento que nós temos aqui do Deus religioso, vai demorar muito ainda. Nós precisaremos evoluir, expandir mais a nossa consciência, termos uma compreensão da realidade para podermos tirar a visão terrena limitada de Deus e passarmos a tentar entender Deus como realmente Ele é. Ou seja, no mundo espiritual, a partir do momento em que os espíritos conseguem evoluir, saindo da influência dos aprendizados do mundo material, ele passa a olhar Deus diferente. Usando aqui só uma comparação simples, é como se nós pensássemos que nós olhamos as estrelas daqui do nosso mundo físico, com toda a interferência da nossa atmosfera, com todas as dificuldades. E aí então nós nos encontramos no espaço vendo as estrelas como realmente elas são. Então a nossa visão a partir do espaço é muito diferente da visão do mundo físico. Quando nós passamos a entender Deus, nós temos o entendimento de Deus aqui no mundo físico e temos o entendimento de Deus no mundo espiritual, desde que nós consigamos nos desvincular dos conceitos humanos. Aí sim nós vamos entender que essas manifestações da vida nos vários reinos da natureza de fato provém de Deus. Mas vem de uma forma diferente, não desse Deus humano que nós constituímos. Exatamente, é assim. O Brás colocou, né? Penso Deus minúsculo no átomo, né? Em tudo e move tudo, né? Pois é, cada um de nós a gente vai elaborando conceitos novos a partir do momento em que nós temos também entendimentos novos. Enquanto nós continuarmos com os nossos entendimentos limitados, nós continuaremos sempre vendo as coisas de uma forma limitada. Precisamos evoluir nesse sentido, e essa evolução vem exatamente através do desenvolvimento da nossa razão. Né, o Dudu lembrou aqui, né, que é como se víssemos o genérico, né? Não somente o genérico, mas também o superficial. Porque a nossa visão realmente é a criatura tentando entender o Criador sem ter consciência da sua real essência. Então, como é colocado para nós aqui, tudo que é vida é uma expressão divina. Significa então que as nossas ciências humanas terão ainda grandes dificuldades, ou melhor, elas viverão a impossibilidade de gerar vida. Porque a vida não pertence à matéria, a vida pertence exatamente a essa expressão do verbo divino. Então a vida só existe a partir do momento em que ela é criada por esse verbo divino. Ela não é criada em laboratório. Ela pode ser manipulada em laboratório, mas jamais criada. Na questão 29, os espíritos cooperam, agora aqui já entra naquela parte que eu comentei com vocês. Existe aqui um interesse muito grande nas perguntas que foram feitas na relação entre espírito e corpo biológico. Então vamos lá. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar? E em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? Então a pergunta é, os espíritos interferem na elaboração do corpo e eles podem interferir impondo características, algumas características de acordo com a missão ou com a prova que devem cumprir? Pergunta bem interessante, né? E aqui quando nós estudamos, lembrando, né, que esse livro aqui é da década de 1940, nós vamos lembrar que André Luiz também publicou Nosso Lar nesse período. Então ele estava trazendo ali a primeira edição de Nosso Lar, né, trazendo Nosso Lar, para depois virem os demais livros da série Vida no Mundo Espiritual, incluindo Evolução em Dois Mundos.
Então essa pergunta foi feita sem que eles tivessem conhecimento sobre aquilo que viria depois. Falando exatamente sobre a preparação do corpo, todo o trabalho do mundo espiritual. Então, os espíritos cooperam no desenvolvimento? André Luiz já disse que sim. Inclusive já trouxe para nós ali laboratórios do mundo espiritual onde todo esse processo é trabalhado. Mas vamos lá, Emmanuel responde assim. No caso dos espíritos envolvidos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica, junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios, indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Então, o que Emmanuel responde é que cada espírito ele é senhor de suas próprias realizações. E esse é um atributo inalienável. O que significa isso? Que cada espírito é responsável pela vida que ele vai ter. Então, se o espírito tem ali uma reencarnação que ela traz méritos de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu crescimento, o seu corpo biológico vai atender exatamente ali não apenas as suas necessidades, mas também o seu merecimento. Enquanto que aqueles espíritos que negligenciam, que violam o direito à vida, eles acabam depois respondendo também pelas consequências negativas. E isso, como Emmanuel coloca para nós, é importante a gente reforçar, é um atributo inalienável. Quer dizer, não existe a possibilidade de eu, sendo um espírito infeliz, receber um benefício que eu não tenho merecimento, que eu não tenho direito. E ao mesmo tempo, eu ser um espírito evoluir, um espírito que evoluiu, um espírito que cresceu, ser punido com um organismo, por exemplo, com um corpo que não corresponde à minha condição evolutiva. Cada um é responsável por si mesmo, ou seja, como lembra Joana, nós somos herdeiros de nós mesmos. Esse é o ponto importante. E mais ainda ela diz, e essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus. A pergunta foi feita se os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião. E aqui então é colocado, se os espíritos cooperam no corpo que vão reencarnar. A resposta é quase sempre sim. Por que quase sempre? Porque depende da condição. Quer dizer que eu, quando vou reencarnar, eu participo desse processo ou eu sou simplesmente conduzido e vinculado a um organismo que foi criado por outros espíritos. De acordo com a condição do nosso planeta hoje, em que nós estamos vivenciando essa fase de transição planetária, significa que nós estamos já alcançando um grau de desenvolvimento melhor do que o anterior, embora ainda tenhamos muito que caminhar. Significa que quanto mais nós nos desenvolvemos, mais capazes nós nos tornamos de colaborar com esse processo. E aí então o que ele coloca para nós é que quase sempre isso se verifica, porém temos que considerar que os espíritos rebeldes não apresentam condições para isso. E nós já vimos vários casos. Nós já acompanhamos André Luiz, já acompanhamos Manuel Filomeno de Miranda, em que nós temos espíritos que reencarnam quase que num estado de inconsciência da realidade, devido ao grau de perturbação, o grau de desequilíbrio em que eles se encontram. Então eles são simplesmente conduzidos para que a reencarnação, nesse caso poderíamos chamar de uma reencarnação terapêutica, seja para ele, para aquele momento, o período de reorganização, o período de reequilíbrio, para que num futuro ele possa voltar a esse ciclo natural de evolução. Então, sim, os espíritos cooperam de um modo geral. Dudu colocou, né, cada um merecerá o seu benefício de acordo com a sua evolução, através da sua reencarnação, pois Deus não retira
o que foi o melhor que foi colocado dentro de sua programação. Não existirá nunca julgamento e sim merecimento. Então, quer dizer, a ideia dos tribunais que nós temos hoje, que muitas vezes nós fazemos julgamentos tendenciosos aqui de acordo com os nossos valores, de acordo com os nossos caprichos, de acordo com o nosso egoísmo. No mundo espiritual, não. Então, hoje nós temos uma expressão bastante conhecida chamada de meritocracia. Significa que a meritocracia ela sempre vai valorizar o esforço de cada indivíduo. Tudo aquilo que ele conquista, tudo aquilo que ele alcança é resultado do seu trabalho individual. Significa que essa conquista ela é, usando a expressão de Emmanuel, inalienável, intransferível. Quer dizer, nós nunca perderemos a capacidade das nossas próprias realizações. E nesse caso de uma reencarnação, como é colocado para nós, isso sempre será levado em consideração. Porque é parte da lei. A cada um segundo as suas obras, como lembra o Evangelho, e portanto, então, nesse caso, essa obra, que significa o processo reencarnatório, será resultado do esforço de cada indivíduo. O Braz lembrou aqui, né, as chamadas reencarnações compulsórias, né? Então as compulsórias, elas se tornam obrigatórias, mas a gente pode até colocar nas reencarnações necessárias para esses espíritos que acabam ainda se encontrando nesse processo de atraso. Então a gente já viu, né, nas obras que eu comentei, André Luiz e Filomeno de Miranda, quando nós temos ali aqueles espíritos que são resgatados, aqueles espíritos que começam num processo de reabilitação, aqueles espíritos rebeldes, endurecidos, que são, nesse caso, convencidos a retomar a sua jornada evolutiva, deixando processos de vingança, deixando de prejudicar a si mesmos e os outros também, esses espíritos então são conduzidos. E eles não apresentam, na maioria das vezes, em muitos casos, na verdade, a menor condição de colaborar com isso, até porque o seu estado mental é tão perturbado, tão desorganizado, que eles não conseguem sequer focar naquilo que vai acontecer. Agora, quando nós nos apresentamos com o mínimo de condição, a gente vai ali analisar o que é proposto, quais são as experiências, quais são os desafios, em que condições, quem são os espíritos que participarão conosco desse processo evolutivo, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Então, toda a logística que é trabalhada para a reencarnação de um espírito, quando nós apresentamos o mínimo de condição, nós vamos conhecer esse projeto. Agora, quando o espírito se encontra tão desorientado, ele simplesmente é conduzido. E aí, como é colocado para nós aqui a expressão que Emmanuel usa também, os prepostos de Jesus, que são esses espíritos, trabalhadores, mentores, trabalhadores amorosos, né, sempre vão procurar as melhores formas de oferecer para aquele espírito as condições para que ele possa se desenvolver dentro do seu próprio tempo. Então, aqui é a resposta de Emmanuel, trazendo para nós agora uma visão muito mais espiritual do que uma visão biológica, né? Mas aqui, inevitavelmente, a gente vai fazer uma relação entre aquilo que nós estudamos hoje na chamada embriologia, que é exatamente o estudo da biologia, que fala sobre o desenvolvimento do embrião e tudo mais, sempre será considerado aqui dentro da nossa visão terrena o elemento da hereditariedade, o elemento genético da hereditariedade. Nós vamos falar também sobre as eventuais mutações que possam acontecer, os eventuais acidentes biológicos que apresentam, por exemplo, deformidades, nunca levando em consideração o princípio inteligente que vai reencarnar naquele corpo. Aqui para nós a natureza ainda é vista, no nosso caso, ainda trabalhando de acordo com códigos, com um planejamento biológico, mas sujeita a acidentes, sujeitas ao acaso. Então nós vamos sempre considerar fatores muito mais materiais do que, muito mais não, exclusivamente materiais do que fatores espirituais. Porém nós vamos entender aqui que nesse caso, porque realmente são muitas questões, a doutrina espírita, meus amigos, ela traz para nós muitas respostas, mas ela não traz todas as respostas.
E são muitos os casos em que a gente ainda não compreende. Por exemplo, me veio aqui uma imagem, quando nós falamos dos animais que reencarnam, ou melhor, animais que nascem com deficiências físicas, com deformidades. Por que isso acontece com um animal que nasce com uma deformidade? Aí a gente sempre faz uma pergunta comparada com aquilo que nós, humanos, vivenciamos, né? O que o animal fez para nascer daquele jeito? Não sabemos. O que nós vamos fazer é tentar especular, porque nós não conhecemos o planejamento daquela estrutura que está ali sendo trabalhada. E vocês se lembram que quando nós perguntamos, Braz, aquela vez em que nós falamos sobre o sacrifício de animais para algumas religiões, nós criamos ali algumas perguntas, né? Por exemplo, sobre a transmutação da matéria, no caso daqueles fenômenos praticados por religiões de origem africana, com bebidas alcoólicas, com tabaco, etc., né? Então, nós levamos uma pergunta para os nossos amigos espirituais, perguntando como é regido o desenvolvimento dos princípios inteligentes, ainda animais, aqui no nosso mundo material. E os espíritos colocaram para nós sobre um laboratório do mundo espiritual, onde os espíritos trabalham e acabam conduzindo esses princípios para esse ciclo de evolução. A resposta aparentemente pode ser simples, mas na verdade ela foge do nosso conhecimento, porque nós não temos entendimento algum sobre como isso acontece. Então muitas vezes nós vamos nos deparar com enigmas que acontecem aqui no nosso mundo e que nós não temos respostas. Porque essas respostas só serão percebidas quando nós estivermos no mundo espiritual e com um conhecimento mais desenvolvido. Então nós simplesmente não é rejeitar, mas é simplesmente aguardar para que essa resposta venha no seu devido tempo. Porque nós não vamos conseguir encontrar respostas para tudo. Dudu trouxe para nós aqui, obrigado amigos. Você terá o tempo necessário para que cada corpo material seja preparado para conhecer o seu melhoramento, para seguir o caminho dentro do processo espiritual e reaver uma melhora na sua biologia, seja ela orgânica, mas principalmente na sua organização mental, pois ela estará guardada para a sua utilização no tempo que saberá montar todas as partes da sua reencarnação, que será seu melhor tempo da sua vida terrena, alcançando aos poucos melhora no plano que enriquecerá essa sua vida melhorada, que chegará com certeza. Né? Então ali o processo de evolução vai acontecendo então. No seu tempo, vai respeitando o tempo, vai respeitando processos, vai respeitando planejamentos, e aí nós não conhecemos. Então, aceitarmos as nossas limitações é uma necessidade que faz parte do aprendizado. Da mesma forma que nós trouxemos aquele exemplo em que o jovem, estudando uma vida acadêmica do ensino fundamental, ele terá que ter paciência para encontrar respostas para aquilo que só virá quando ele tiver um ensino mais desenvolvido. A mesma coisa acontece também espiritualmente. Nós temos a pretensão, nós espíritas em especial, de sermos o suprassumo do intelecto. E muitas vezes isso gera uma certa prepotência, de acreditarmos que nós somos capazes de compreender aquilo que para nós ainda é incompreensível. Mas dentro daquela ideia, né, do tudo que sei é que nada sei, nós já estaremos no bom caminho para fazer com que o conhecimento venha aos poucos para nós. Então, esse desenvolvimento da matéria, do corpo biológico, da mesma forma que faz parte também do desenvolvimento mental, intelectual, moral do indivíduo, são relações que sempre seguem compartilhadas aqui no nosso mundo físico. Até porque o corpo biológico para nós não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. A reencarnação exige isso de nós. E a forma como nós nos relacionamos com essa matéria biológica vai depender muito da nossa condição evolutiva. Isso aí então. Muito obrigado, amigos. Próxima questão que é colocada para nós, dentro também desse mesmo campo, dessa mesma ideia, só que aqui é uma dúvida que sempre surgiu, né? A gente já tratou várias vezes disso, especialmente quando a gente fala sobre cirurgias espirituais. Há órgãos no corpo espiritual? Pergunta número 30.
diz aqui para nós, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, né? Então, dentro das leis substanciais que regem a vida, só um instantinho, pessoal. Então, aqui voltando, né, depois dessa pequena pausa, então foi perguntado para nós aqui, né, se há órgãos no corpo espiritual. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, né, jaz o corpo físico. Executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo, né? Então, Emmanuel aqui, ele não foi direto, claro, mas ele traz para nós então aqui, falando sobre, né, a exteriorização daquilo que o perispírito gera. Isso para nós também ainda é difícil de compreendermos, exatamente porque nós não vemos, né, nós não percebemos isso, mas como Emmanuel traz para nós aqui, ele coloca assim, né, que o corpo físico então é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual, guardadas as devidas alterações que o corpo físico sofre devido às imposições da prova ou da tarefa a realizar. Então ele coloca-se mais uma vez dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, jaz o corpo físico, executadas certas alterações impostas pela prova a realizar, é uma exteriorização. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo de heranças celulares, né? Então, ele vai falar para nós sobre a relação que existe entre a reencarnação do espírito, o corpo perispiritual que aquele espírito gera de acordo com as suas condições evolutivas, mas respeitando também as heranças celulares. Era o caso, por exemplo, Kardec fazia perguntas lá no Livro dos Espíritos, na influência do organismo a respeito da hereditariedade. Inclusive nós estudamos também nessa semana, na Revista Espírita, falando sobre a hereditariedade moral. Sobre espíritos que trazem hereditariedade moral, até intelectual, de tendências, né, que nós vimos. Então, se um filho, por exemplo, tende a seguir a mesma profissão ou ter os mesmos valores, o mesmo comportamento dos pais, se isso tem alguma relação com a genética que faz com que haja a hereditariedade orgânica, a semelhança orgânica, se a semelhança espiritual também tem esse mesmo princípio, né? Então, falamos sobre isso com Kardec, falamos sobre isso na Revista Espírita, com orientações ali de São Luís, orientações de Erasto, na edição de julho de 1862. Então aqui Emmanuel coloca que a questão biológica ela é imperativa aqui no nosso mundo físico, porque o corpo é gerado pelo corpo. E quando nós estudamos sobre genética, cromossomos, falamos sobre ali os vários detalhes, né, sobre a herança genética, o corpo físico é elaborado com essas características. Porém, o espírito influencia o desenvolvimento desse organismo, fazendo com que o seu perispírito, então, trabalhe no desenvolvimento também desse corpo orgânico. Aí nós vamos lembrar, né, do modelo organizador biológico, né, aquela teoria trazida, né, pelo professor Hernani Guimarães Andrade, em que ele fala exatamente isso. O modelo organizador biológico é o perispírito. E Emmanuel coloca para nós aqui que o corpo físico é a exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Então, há órgãos do corpo espiritual
aqui o entendimento para nós é que sim. Porém, obviamente, com características muito diferentes daquelas que nós temos aqui no corpo físico, né? Porque o organismo, o órgão físico, trabalha com necessidades físicas. Trabalha dentro de um ambiente onde a matéria física está ali presente. Porém, o biológico, né, o espiritual, o perispiritual, existe exatamente regendo cada um desses organismos. Porque é algo interessante que nós temos que analisar. Se nós lidamos, por exemplo, com células, que são seres vivos, nós temos ali as células do nosso organismo, temos os tecidos do nosso órgão, a gente falou sobre tudo isso, né? O átomo, a molécula, a célula, os tecidos, os órgãos, os sistemas, o organismo como um todo. Nós não podemos simplesmente imaginar que é apenas a matéria constituída no corpo biológico que vai conseguir sustentar essa vida presente em cada detalhe desse organismo. Porque a matéria ela é capaz de sustentar a matéria, mas a matéria não é capaz de sustentar a vida. Porque quando nós falamos assim que o indivíduo está vivo, porque o corpo dele está vivo, a gente não pode deixar de considerar que aquele organismo só está vivo porque o espírito sustenta. E quando nós falamos do espírito sustentar, nós falamos do espírito, falamos do perispírito, que é esse corpo fluídico, que dá a sustentação e a manutenção do organismo. E isso nós também temos muito pouco estudos, porque as nossas ciências biológicas terrenas analisam apenas o elemento biológico. Nós teríamos que avançar um passo, adentrar no mundo espiritual para poder entender a relação que existe entre o espírito sustentando a vida no organismo biológico. E é por isso que lá no começo do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta para nós ali aquelas novas questões que os espíritos vão respondendo, quando ele fala sobre princípio vital. Esse princípio vital, respondido de uma forma muito simplista, dá a impressão de que é simplesmente um fluido que impregna o organismo que mantém ele vivo. E de fato, se nós pensarmos nas plantas, por exemplo, ela existe vida na planta porque existe um princípio vital. Mas como é a relação espiritual desses elementos, especialmente nos seres vivos animais, e não simplesmente ali nos unicelulares, pluricelulares mais simples? Dudu colocou, né, porque o espírito carrega a sua carne para o seu órgão, né, o espírito que traz, né? Então, quando nós falamos, né, de falar de química, falar de física, analisando a realidade aqui do mundo físico, a biologia também é tão enigmática quanto. Talvez até mais enigmática, né, porque nada do mundo material teria sentido se não fosse ali o palco de atuação do espírito. Então o biológico ali para nós ainda é. E a gente fica imaginando, né, Dudu, lá no mundo espiritual, né, as escolas, os laboratórios, os centros de pesquisa, envolvendo o estudo da biologia a partir da visão espiritual. Como isso deve ser fascinante. Então o que Emmanuel coloca para nós é que sim, há órgãos no corpo espiritual, já que o organismo é uma exteriorização. Pois é. Já que o corpo físico é uma exteriorização desse organismo, porém esses órgãos obviamente trazem ali uma condição, uma estrutura, um funcionamento, um objetivo diferente daquele que nós temos aqui. Então, meus amigos, por enquanto é isso. Nós paramos por aqui. Nós teremos aqui no próxima questão sobre a reencarnação, como se dá o processo de reencarnação, falando ali sobre quando acontece, qual a relação do espírito com o embrião humano no momento da reencarnação. Então esse vai ser o tema da nossa questão 31, aqui do nosso livro O Consolador. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Já deu aqui para nós. Pois é, né? Então assim, só para começar, dá para nós aqui, né? Esse aqui talvez seja, né, desses três que nós vimos, esse aqui é o capítulo, o item mais longo que nós temos. Então nós teremos ainda bastante